Boa noite. Nosso trabalho em odontogeriatria é sobre a doença de Alzheimer. Meu grupo é composto por Camila Carvalho, Marcela Alcântara, Natasha Barbosa e eu, Ludmila. A doença de Alzheimer. Ela foi estudada pela primeira vez em 1907, pelo patologista alemão Alzheimer, e ele a descreveu como sendo uma desordem progressiva do sistema nervoso central. Essa doença ela também é conhecida como a demência senil, pois a prevalência da doença aumenta com a idade. E tendo como característica a demência, essa doença neurodegenerativa progressiva provoca lesões características no cérebro. Ela causa a morte de neurônios nessas regiões que estão demarcadas, que é o neocórtex e o hipocampo. Eu vou falar brevemente como ocorre a morte de neurônios na doença do mal de Alzheimer. Na primeira imagem, demonstra neurônios normais de pessoas que não têm essa doença. Na segunda imagem, demonstrando pessoas que têm o mal de Alzheimer. Dentro dessas células, há o aparecimento de emaranhados protéticos. E fora dessas células, há um acúmulo de uma proteína chamada beta-amiloide, que forma as placas amiloides, que são as placas senis. Na medida em que as células morrem e são formadas as placas senis, o cérebro não consegue mais funcionar como deveria, afetando áreas assim que controlam a função de memória, concentração e raciocínio. E hoje no Brasil, por curiosidade, apresenta-se uma população de cerca de 1,2 milhões de portadores dessa doença, devido ao aumento de expectativa de vida. Para o diagnóstico da doença de Alzheimer, não se exige apenas a presença de um prejuízo da memória, mas também um prejuízo na linguagem, na capacidade cognitiva, laborativa e social. O que torna difícil o diagnóstico baseado somente no quadro clínico é que esses sintomas não são exclusivos da doença de Alzheimer. Eles podem estar presentes também em outros quadros de demência e outras doenças que apresentam esse quadro. E exames complementares são necessários para a conclusão do diagnóstico, como testes de memória, exames de sangue e imagens do cérebro, como tomografias e ressonância magnética. O diagnóstico dessa doença também pode se dar pela necropsia, provas genéticas e a neuroimagem cerebral, pois há um alargamento significativo da fissura hipocampal, correlacionando os achados de neuroimagem aos aspectos da perda de massa neural, nas regiões temporo-hipocampais, que são característicos dessa doença. Sobre o tratamento do Alzheimer, o diagnóstico precoce ele é de suma importância, né, para definir qual vai ser o tratamento, e o tratamento disponível atualmente ele permite basear a estratégia terapêutica em 3 pilares, né, a melhora da cognição, retardar a evolução e tratar os sintomas e as alterações de comportamento. A terapia colinérgica é a mais utilizada, inclusive, né, podendo melhorar efetivamente a cognição e a funcionalidade de um grupo restrito de pacientes, cerca de 20 a 33%, segundo os estudos, e alguns autores eles propõem que essa terapia ela deve ser iniciada logo que os primeiros sintomas apareçam, mesmo que esse processo de demência ainda não esteja completamente instalado, retardando, né, o curso natural da enfermidade. O tratamento colinérgico ele visa melhorar a transmissão colinérgica a nível cerebral. E o nível de acetilcolina, né, que é um neurotransmissor decisivo no desempenho cognitivo, ele está diminuído na pessoa que possui Alzheimer, né, por diminuição da produção ou por excessiva destruição pela ação da enzima acetilcolinesterase. E então, dessa forma, os sintomas eles poderiam ser melhorados com o uso desses agonistas colinérgicos ou também por inibidores colinesterásicos. E ambos, eles aumentam essa atividade colinérgica. Então, alguns estudos mostram que todas as drogas aprovadas para o uso, com exceção da memantina, elas são indicadas para os pacientes que estão nas fases mais iniciais, principalmente da doença. Quando o paciente ele ainda tem preservado algum grau de cognição ou até mesmo a independência funcional. Então, por isso faz de suma importância, né, a questão do diagnóstico precoce. Quanto à classificação, a doença do Alzheimer ela pode ser dividida em 3 estágios clínicos e os sintomas eles progridem de acordo com cada indivíduo. Quanto ao estágio inicial,
bucal, ocorre o esquecimento frequente dos fatos mais recentes. As memórias antigas, o paciente ele lembra, e as memórias mais recentes que são afetadas. E com isso ocorre distração, ligeiras confusões, dificuldades de lembrar nomes, lembrar algumas palavras, dificuldade para aprender novas informações, né? O paciente também ele apresenta uma discreta mudança de humor, de personalidade. Ele pode apresentar desorientação em ambientes familiares. Pode haver também uma redução nas atividades sociais dentro e fora de casa. E as atividades rotineiras, elas são realizadas mais lentamente, né? Mas o prognóstico dele é um prognóstico com o qual o paciente ele tem uma pequena dependência de outras pessoas. Já no estágio intermediário, a perda da memória ela é mais crescente, né? O paciente também ele tem mais dificuldade para organizar o raciocínio, ele é frequente também o esquecimento de palavras, ocorre diminuição de conteúdo e essa questão da variação da fala. O paciente ele tem dificuldade de nomear objetos. Quanto à orientação de tempo, o espaço também, essa questão de espaço é muito prejudicada, ele se perde com muita facilidade. Ele também tem perda de iniciativa, tem inquietação e impaciência, e às vezes pode haver, inclusive, agressão mais verbal ou até mesmo a física. Esses pacientes já são pacientes que normalmente eles dependem moderadamente de outras pessoas. No estágio avançado, já é um estágio, assim, bem crítico, digamos assim, para o paciente, que o paciente, eles normalmente, eles têm a dependência total de outras pessoas, né, porque há pouco, quase nenhuma comunicação de palavras, de fala, ocorre também transtornos emocionais, de comportamento, tem a piora da marcha, né, tendendo o paciente a ficar mais sentado, mais deitado, mais no leito mesmo. O paciente apresenta também dificuldade parcial ou total para se movimentar, para se alimentar, para se banhar. Então, assim, por isso, né, às vezes, na maioria das vezes, a dependência ela é completa de outra pessoa. O paciente ainda ele pode apresentar incontinência urinária e fecal e a perda completa da memória. Bom, quanto ao protocolo de atendimento desses pacientes em odontologia, assim que se inicia o exame intraoral, é possível observar uma higiene bucal bem pobre, bem insatisfatória, bem como o aumento da prevalência de doenças periodontais, e uma possibilidade ou início ou até mesmo uma cárie rampante já instalada em muitos dentes. E por que isso acontece? Porque o paciente que é portador da doença de Alzheimer, ele é incapaz de praticar uma higienização bucal adequada. Ele não consegue sozinho higienizar de maneira eficiente a própria boca. E muitas vezes ele não pode contar com o auxílio de uma outra pessoa. Além disso, esse paciente ele pode fazer uso de medicamentos que diminuem o fluxo salivar. E a diminuição do fluxo salivar, somado a uma higiene insatisfatória, aumenta o risco de desenvolvimento de doenças bucais. Quanto à sintomatologia, é muito importante que se descubra de onde vem a dor desse paciente, qual é a fonte da dor. Isso vai ser feito através da história dele, do comportamento dele e também, muito importante, através dos relatos da família. Caso se descubra, então, que é uma origem dental, esse paciente tem prioridade no tratamento. Mas se não for possível fechar esse diagnóstico apenas com o exame clínico, nós vamos pedir, então, uma radiografia como exame complementar. E é muito comum que os sintomas de dor nos estágios moderado e severo, eles só sejam manifestados por meio de mudanças repentinas de comportamento, através de gritos ou recusa em realizar atividades comuns, como comer, como tomar banho. E também é muito importante lembrar que se o paciente não relata desconforto bucal, não quer dizer que esse desconforto não exista ou que não haja nenhum problema. Pode ser por causa da demência dele e também porque ele pode possuir outras doenças mais agudas que incomodem mais. Então, isso vai dificultar um pouco a detecção das patologias bucais. Como foi dito, né, caso não seja possível identificar a origem da dor clinicamente, nós vamos pedir uma radiografia.
No exame oral é muito importante fazer uma anamnese, um exame clínico bem detalhados, com bastante cuidado, e depois disso classificar esse paciente quanto à saúde bucal dele. É importante falar também que os pacientes portadores da doença de Alzheimer, eles costumam apresentar disfunções orais. Então, eles podem apresentar o reflexo de sucção e movimentos involuntários. E isso afeta a capacidade desse paciente de se adaptar a uma prótese, por exemplo. Além de que também pode haver uma falta de coordenação muscular que vai atrapalhar esse paciente a estabilizar essa prótese. E tudo isso vai dificultar muito o exame bucal. Então, durante o exame desse paciente, o cirurgião dentista deve ter muito cuidado em avaliar as condições periodontais, porque, como nós falamos, esse paciente ele tem dificuldade de higienização, e isso favorece o acúmulo de placa e doenças periodontais, né, como a gengivite e a periodontite. Quanto ao tratamento odontológico em si, é importante que o dentista foque no que é prioridade para o paciente. Então, a extração de dentes que não são mais restauráveis, a manutenção dos dentes das próteses já existentes, a diminuição de dores e de patologias, tudo isso visando manter a dignidade e a qualidade de vida do portador do mal de Alzheimer. Então, para determinar qual vai ser o tipo de tratamento, é necessário avaliar o estágio da doença, se está no estágio inicial, moderado ou severo, porque isso, a partir daí, nós vamos optar ou por um tratamento paliativo ou por um tratamento invasivo, porque os pacientes portadores desse mal, eles vão perdendo progressivamente a capacidade de realizar a própria higienização bucal. Então, quando o paciente se encontra já no estágio mais avançado da doença, a gente pode optar pela manutenção da saúde oral e não por uma reabilitação protética. Então, se o paciente ele já tem, por exemplo, uma boa saúde bucal, já é acostumado com os cuidados odontológicos regulares, a gente pode manter esse hábito para preservar a saúde bucal dele pelo resto da vida. Mas se já há uma situação um pouco precária, o objetivo do tratamento vai ser melhorar a condição bucal dele. Então, para o tratamento de pessoas com Alzheimer, é muito importante também que se tenha um tratamento interdisciplinar, que vai envolver dentistas, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, para que esse paciente receba, então, um atendimento completo, com uma qualidade de vida melhorada. Os cuidados com a higiene oral em pacientes com a doença de Alzheimer devem se basear no tratamento dentário, onde em estágios iniciais da doença deve-se ter como objetivo produzir condições de saúde bucal estáveis, que permitam ao portador o mínimo de problemas, quando nos estágios mais avançados da doença, o tratamento odontológico talvez seja impossível. Com isso, o uso de equipamentos especiais, como o dispositivo de abertura da cavidade bucal, podem ajudar na limpeza e controle da cabeça do paciente. É importante também os familiares e auxiliares cuidadores, os auxiliares de enfermagem, fisioterapia e outros, serem treinados para um bom desempenho quanto à higiene bucal, já que os mesmos perdem a capacidade motora de desempenhar sozinhos muitas atividades. O cirurgião dentista deve estar apto a obter outros recursos e não somente os usuais para manter uma higiene oral do seu paciente com a doença de Alzheimer. Exemplo disso, temos o uso de gás em volta no dedo indicador, o emprego de flúor para prevenir o desenvolvimento de cárie, escovas especiais, escovas interdentais, spray antisséptico de clorexidina e orientar quanto a uma dieta não cariogênica. Os cirurgiões dentistas devem estar atentos a pacientes que fazem uso de próteses dentárias. Os cuidados com as próteses devem ser redobrados, por serem grandes focos de acúmulo de alimentos. Recomenda-se uma limpeza cuidadosa, inclusive dos rebordos, após as refeições, e a sua retirada durante a noite, para que esta seja imersa em água e solução antisséptica. Com isso, chegamos à conclusão que a doença de Alzheimer é uma doença muito estudada, porém pouco conhecida. Podemos considerá-la, devido a esses fatos, uma doença moderna. Para o cirurgião dentista, o conhecimento da doença, no ponto de vista sistêmico, é de grande valor para poder direcionar seu tratamento local, pois na doença de Alzheimer, o paciente tem dificuldade de realizar uma boa higiene oral, aumentando o índice de placa e de doenças periodontais. O planejamento do tratamento deve ser voltado para o combate do acúmulo de placa
e devendo se atentar ao estágio da doença, para escolher entre um tratamento invasivo e reabilitador ou um tratamento paliativo e curativo. É isso, finalizamos nossa apresentação aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição.